guerra pelo poder da milícia na zona oeste do Rio de Janeiro, que parece não ter fim. O bonde do Tandera é suspeito de ter assassinado o miliciano Fábio Gordo nesse final de semana. A reportagem dele, o homem-bala Jackson Silva. Nas imagens, é possível ver a vítima na porta do bar quando um homem encapuzado, usando colete à prova de balas e com um fuzil se aproxima e faz vários disparos. Logo depois, outro homem aparece e também atira com uma pistola. De dentro do carro, o motorista faz mais disparos. Os assassinos vão embora, mas voltam e pegam o boné. O crime aconteceu na última sexta-feira em Cosmos, na zona oeste do Rio. A vítima foi identificada como Fábio Pereira de Oliveira, mais conhecido como o Fábio Gordo. Segundo investigações, Fábio o Gordo é apontado como gerente do transporte alternativo em alguns bairros da Zona Oeste. Ele também é acusado pela polícia de ligação com os fundadores da maior milícia do estado, o ex-deputado estadual Natalino José Guimarães e seu irmão, o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho. Em 2008, Fábio foi preso pela polícia em uma reunião na casa de Natalino. Segundo os agentes, Fábio Gordo tem ligação com a milícia de Inhoaíba e tinha parceria com Wellington da Silva Braga, o Eco, que morreu em junho deste ano. A polícia apura se Fábio tem envolvimento com Luiz Antônio Braga, o Zinho, que assumiu o controle da milícia em algumas áreas do Rio, depois da morte do irmão, o Eco. Milhares de pessoas passaram a conviver com medo por causa dessa guerra entre os paramilitares. A disputa pelo território deixa mortes, tensões e instabilidade em vários pontos do estado. Na última quarta-feira, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em Jacarepaguá. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem baleado e caído no chão em Curicica, na zona oeste do Rio. A vítima seria Maicon Douglas Santana Bonifácio, mais conhecido como Caco. Ele é apontado como chefe da milícia na comunidade Dois Irmãos, também em Curicica. A polícia também acredita que Danilo Dias Lima, o Tandera, faz parte dessa guerra. Ele controla grande parte da Baixada Fluminense, mas quer invadir outras áreas do estado. A gente está falando de uma guerra que acontece ali, principalmente para que a pessoa tenha o poder, a dominação de um território, mas o dinheiro que se movimenta ali com relação à milícia da exploração é muito grande. A gente fala de milhões. E por isso essas pessoas estão sendo assassinadas, um matando o outro na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas para falar do assunto, eu volto agora com o Dr. Marcelo Carregosa. Carregosa, é bem isso, né? A milícia, nesses últimos 30 anos, ela veio ganhando poder. E o que a gente vê hoje, logo depois da morte do Eco, é que quem quer pegar o poder sabe que não vai ficar só com poder tomando conta de alguns territórios. Vai também colocar nos bolsos e movimentar milhões e milhões que são movimentados aí por esses grupos paramilitares. Exatamente. Assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, a gente tem um crime organizado que é territorial. Então, todos os grupos criminosos, facções, milícia, o que seja, eles dominam um determinado território. Então, isso já cria um cenário de disputa de território entre facções, entre grupos criminosos e internamente, eventualmente. Com o tráfico de drogas, a gente costuma não ver tanto, só quando uma liderança de determinado povo pula para uma outra facção, que aí você tem o caso do Salgueiro, porque já tem uma hierarquia estruturada e um conselho deliberativo, entre aspas, que domina a cúpula daquelas facções. Então tem uma estrutura já que sabe na hora que vai ser trocado. A milícia ela tem uma certa independência nessas áreas. E aí, por mais que o Eco se visse como uma figura de cabeça ali organizando, os milicianos ele tem sim uma certa autonomia. Então é natural que quando você tem a queda dessa liderança, você tem uma disputa territorial entre esses criminosos para saber quem vai dominar determinadas áreas. Ou seja, entre aspas, seria uma briga pelo espólio. Aí você vai perguntar assim, então, mas por que a gente corre atrás dos cabeças? Porque também a gente não pode, a polícia em hipótese nenhuma pode deixar a figura do capa. A figura do capa é a figura do chefe de máfia. Então o chefe de máfia ele não pode ter tranquilidade nunca. Porque no momento que o chefe de máfia tem tranquilidade, a coisa fica pior. Porque o crime organizado fica muito mais complexo, ele atua muito mais atividade e ele vai expandir o território. Então o capo, que é a cabeça, ele sempre tem que estar sendo perseguido ou preso e preso lá em Mossoró com a chave jogada fora. Então você tem que ter sim tirar essas pessoas de circulação. Mas isso causa uma consequência. E uma consequência que já é esperada pela polícia, que é o quê? Uma eventual disputa territorial. E aí é quando a polícia também tem que continuar atuando para prender
e, obviamente, investigar essa mudança territorial que vai acontecer posteriormente. Tem uma vantagem, porque no momento que você tem essa mudança territorial, essa mudança de cenário, muito mais informação acontece e vem para a polícia, porque eles ficam, de certo modo, também não tão organizados como eles eram antes sobre uma figura central que dominava. Então, essas brigas de facções acabam tendo prisões em seguida importantes feitas pela polícia, como já foi feita recentemente pela DRAC e pela Polícia Civil, de outros milicianos que são cabeças dessas outras facções justamente por conta dessa briga, porque as informações vêm. Mas é uma situação que, obviamente, é observada pela polícia, é investigada, é tratada, porque causa um problema também consequencial, natural, mas é, infelizmente, uma realidade que a gente lida de crime organizado. Então, a gente tem que saber como combater o crime organizado nas suas etapas, né? Infelizmente, é o que a gente vê, porque essas mortes desse tipo violentos, eles chegam ali encapuzados, com colete, com fuzis, metralhando as pessoas, e muitas dessas vítimas são mortas também incendiadas, na zona oeste do Rio de Janeiro.